Fala galera, eu sou o Rian Santana. Eu sou a Thalita Barbosa. Bem-vindo ao Peldura Podcast. Nosso convidado de hoje é o advogado, especialista em defesa do consumidor e responsabilidade civil, Dr. Moza Cruz Lima Neto. Bem-vindo, Moza. Espero que hoje nosso dia seja muito produtivo de informações. Obrigado. Advogado e nas horas vagas, mestre cervejeiro. O melhor mestre cervejeiro que eu conheço, Dr. Moza. Muito obrigado aí pela presença. Conhece mais alguma cervejeiro? No caso, eu só conheço um. Mas tá valendo. Pode fazer a cerveja e mandar lá pra casa. Eu vou tomar aquela pilsen que é Na verdade, excelente. eu sugiro trazer pra cá, né? Que a gente experimenta, mostra pros nossos ouvintes como que é o lúpulo. Como é que é? O que leva na cerveja? Cevada. Mas nosso papo de hoje não é sobre cerveja. Fermentação, enfim. O pessoal fica assustado. Não é cerveja. É sobre decisões recentes do STJ, né, Thalita? Né, doutor Moza? Sim, decisões contraditórias, que a sociedade não gostou, a maioria delas, né? Umas sim, outras não, né? Vamos debater isso aí com Decisões polêmicas. decisões polêmicas. Interessante. Isso mesmo, gente. Lembrando que essa semana, já há um tempinho, o STJ deu 2 julgamentos relacionados, né, ao rol taxativo da ANS, relacionado ao plano de saúde, sobre cobertura dos planos de saúde e também sobre o uso medicinal da cannabis, né? Canabidiol. Canabidiol. Vulgo, não, como é que é o nome? Maconha mesmo? Cuidado, não é pra sair do pendura plantando plantas psicotrópicas, não. Não A é gente vai qualquer um, comentar aqui, não é qualquer um. não é qualquer caso, então, muito cuidado. A gente vai comentar os casos possíveis e a decisão do STJ da demanda. Doutor Moza, o que o senhor prefere falar primeiro? O caso da canabidiol ou da decisão da ANS dos planos de saúde? Podemos falar da ANS, caso importante. Então resume aí pro pessoal de casa aí que não acompanhou, o que foi julgado, o que vai mudar, como é que tá essa situação aí? Antigamente a gente tinha o rol da ANS e o entendimento majoritário da Justiça, do STJ, era o limite, ali não era limitado aquilo, era o mínimo que os planos de saúde tinham que fazer, tinham que entregar. Como se fossem exemplos, né? Isso. Rol exemplificativo. Um caso concreto, o paciente precisa de um tratamento que não estava no rol, a companhia ia vetar o tratamento e na justiça essa pessoa, o paciente conseguia na época o tratamento, o medicamento, o que fosse, mas agora vai ficar bem mais complicado o paciente conseguir acesso a esses medicamentos, a esses tratamentos novos, porque a ANS demora 2 anos para incluir um medicamento, um procedimento novo no rol. O paciente vai esperar 2 anos, às vezes 2 anos ele já morreu. É isso aí, a gente pensa, a nossa lei, né? Nossa lei hoje se aplica para hoje, aí vai para o Congresso, para até o projeto de lei até ser aprovado, enfim, até a lei entrar em vigor. Às vezes o tratamento técnico, né, para aquele problema de saúde, não utiliza nem mais aquela técnica, ele já tem, porque a evolução tecnológica está em constante. A sociedade evolui muito mais rápido que a legislação. Exatamente. E aí o artifício era buscar de forma jurídica, às vezes uma concessão, enfim, para um tratamento ou para um medicamento, e hoje em dia a gente fica refém, né, do que está no texto da lei e que já é muito precário, né? É um rol extremamente restrito, precário, e vários tratamentos que já eram concedidos hoje em dia não vai, acredito, né, que essa decisão não vai. Eu já tive muito processo que conseguir o remédio ou o tratamento que era experimental para aquele tipo de doença. Aquele remédio servia dentro do rol para uma outra doença, mas de forma experimental alguns médicos indicavam para aquele tratamento. Hoje em dia não vai ser possível isso. Eu me lembro quando eu era estagiária e tinha, até no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no primeiro atendimento, era um paciente que queria colocar aqueles stents, né, Sim, no para coração. operação do coração, e o plano de saúde não
não cobriu. E aí ele foi com aquele pedido de tutela de urgência, saiu do hospital, os familiares, levando procuração, para ingressar e conseguir uma tutela. E na época, como estagiária, fizemos aquela atuação através da faculdade, né, aquele núcleo de atendimento da faculdade, e levamos a tutela e na mesma hora foi deferido. E depois acho que até os tribunais superiores firmaram jurisprudência no sentido de que aquele tipo de procedimento, né, era necessário para a cirurgia e deveria sim cobrir. Mas hoje em dia, acredito que essa decisão da STJ vai na contramão de tudo que já vinha sendo julgado, da jurisprudência nominante, de como os próprios juízes de primeiro grau atuavam, né, na hora da concessão da tutela, e hoje em dia vai na contramão disso, da evolução. A decisão do STJ primeiro, a Constituição garante o direito à vida. Né? Então, é uma crítica. Essa decisão vai muito contra isso. Porque eles priorizaram a saúde financeira do plano de saúde, da companhia. Não priorizaram a vida, que é o bem maior que a gente tem. Está na Constituição. Se a própria Constituição garante a vida, né, essa decisão, vale lembrar, ela não é de norma de repetição obrigatória, não foi um recurso repetitivo. Sim, exatamente. Né, então, os tribunais inferiores, né, aqui, primeira instância, segunda instância, por exemplo, do Rio de Janeiro, não são obrigados a seguir essa decisão. Mas vai acabar norteando, né? Mas, assim, ainda bem que não é um recurso, né, repetitivo. Poderia ter sido pior se fosse. Mas a gente sabe que vamos enfrentar problemas, principalmente num juiz legalista, que não seja constitucionalista. Exatamente. Porque se ele seguir a Constituição, tenho certeza absoluta que essa decisão não vai prosperar, acredito. Prefiro acreditar no direito à saúde. Né? Prefiro acreditar no direito às pessoas a conseguir um tratamento digno. Porque não é só medicamento, né? É toda terapia. Recentemente, um caso, graças a Deus foi antes, que eu tive um cliente meu que quis fazer uma cirurgia, ele tem câncer no reto, complicado, já teve várias recidivas e metástase, e teve agora espalhou no pulmão uns nódulos milimétricos. O médico dele indicou a tal da ablação, que é uma cirurgia, isso diz não é um procedimento que ele chama, que é minimamente invasivo, milimétrico, vai lá, pulveriza ali o nódulo, praticamente no dia seguinte ele está em casa. O plano negou, falando que tinha que fazer pelos métodos tradicionais. Ou seja, abriu o pulmão dele, imagina por causa de um nódulozinho que ele podia resolver, só porque não estava no rol. Eu entrei, ganhamos a liminar e ele conseguiu fazer o procedimento e graças a Deus está tudo certo com ele. A vida que segue, lutando contra o câncer, mas ganhou essa batalha. Eu acredito que essa decisão, provavelmente haverá outros desdobramentos, ou, enfim, da forma que está, se for seguir ao pé, né, se for, é taxativo, acredito que muitas decisões de tutela que ainda não tiveram nem a decisão de mérito. Esses processos em curso. Podem causar, às vezes, efeitos financeiros, né? Até a pessoa que ganhou uma liminar, inclusive tem uma sentença, o plano vai recorrer, se já não recorreu, com certeza ele sempre recorre, mas a probabilidade de reversão... E às vezes, uma ação de cortar o regresso. tratamento. Não, e cortar o tratamento. Uma coisa que está dando certo, vai interromper o tratamento, a gente não sabe o que vai acontecer com essa pessoa. E a decisão também, ela assim, eu recebi, né? Um pouco confusa, porque diz que o rol é taxativo, mas cria exceções. Então, o rol taxativo com exceções é algo que não soa bem. Né? O rol taxativo com exceção, e que ele deu essa exceção, ou deixou em branco, assim, entre aspas, né? Vai ter que verificar caso a caso. Isso. Porque não foi assim, o rol foi taxativo, mas deu algumas... Não foi? Tem brecha para... Deixou algumas brechas. Sim, mas é assim, a decisão em si, ela limita muito a atuação do juiz. Foi o que você falou, o rol, a decisão não é uma repercussão geral, mas vai nortear muito as decisões dos magistrados. Porque o juiz vai dar uma decisão que ele sabe que vai ser revertida lá em cima, que a probabilidade é muito grande, então isso vai restringir muito quem está na ponta, que é o consumidor, que é o paciente, que está doente. Não, e aí você leva ao entendimento do juízo. E aí a pessoa está lá
na mesa de cirurgia, enfim, pronto para operar, aguardando a tutela. E não, vou esperar a parte contrária falar, e aí eu vou agravar, e isso, o tempo passa, e às vezes aquela... E a gente sabe como é que é a justiça, né? Cirurgia de risco iminente não vai Demora, acontecer. se não ficar em cima não anda. Provavelmente os plantões judiciários, né, também vão ser enxugados, porque as demandas, né, de risco iminente já vão... Esse caso que o Moza trouxe do paciente com câncer, ele já fez o procedimento, né? Um dos procedimentos. Fez. Aquele específico da ablação. Ele já conseguiu. Graças a Deus a gente conseguiu, já fez, foi tudo certo. Mas talvez o problema seja, se ele der, né, um azar, não estiver na mesa de cirurgia e mudar a decisão, né? Isso seria uma tragédia. Mas talvez essa situação é para quem precisa de um tratamento contínuo, né? Por exemplo, eu vi que algumas terapias para quem tem filho autista, e tem muita gente com filho autista, né? Uma doença que tem aparecido muito recentemente, essas pessoas fazem várias terapias, né? Psicomotoricidade, eu não sei muito direito os nomes, mas eu sei que não é só medicação, são várias situações, né? Para movimentar, para fala, enfim. Sim, movimentar. Então é toda terapia. Sim. Não... E é um tratamento que, conforme, dependendo da situação, é para a vida inteira. Para a vida inteira. Desse ponto, eu acredito que algo deve ter que acontecer, porque essa decisão, do meu ponto de vista, foi muito ruim para a sociedade como um todo, ruim para a repercussão que teve dos próprios jogadores que julgaram, e após toda a repercussão, né, da mídia com relação a isso, inclusive um plano de saúde de um determinado lugar comemorou a decisão. Então vai dar margem aos planos de saúde não abaixarem, por exemplo, o valor da sua mensalidade. Isso pelo não vai contrário. acarretar. E penso que, por exemplo, as pessoas que pagavam o plano para ter acesso ao tratamento vão optar por vou juntar o dinheiro e vou pagar o tratamento particular, enfim. Valeria mais a pena. Não sei financeiramente de quanto a gente estaria mensurando aqui. Tem tratamento que é muito caro. Eu tenho um outro processo, desculpa voltar em caso concreto, de um outro paciente com a mesma doença. Ele já tinha feito 5 quimioterapias diferentes, 5 medicações. O médico dele falou, essa é a 6ª, é a última, não tem mais outra. Depois dessa aqui é esperar, ou esses tratamentos que surgem assim, experimentais. Pedimos a liminar no plantão. A juíza miraculosamente é médica também, ela entendeu que não era caso de plantão. Não era caso de plantão. Juiz e médica, porque ela não entendeu. Eu expliquei para ela que era a última opção e ela não era, mandou não era plantão. Ainda tem essas situações, né? Por isso que eu falei que a justiça é complicada. Aí foi para os trâmites normais, eu fui despachar, eu não conseguia falar com o juiz, ele nunca estava, pandemia, trabalhando de casa, eu tentava agendar o plantão eletrônico, ele não tinha para 15 dias na frente, eu não podia esperar 15 dias, eu queria agendar para hoje, para amanhã. Eu ia no cartório todos os dias. Chegou um ponto que a secretária falou, doutor, eu consegui, graças a Deus, explicar a minha situação inteira, e ela me escutou 5 minutos, eu consegui passar o caso. Ela falou, doutor, ele entende igual a você. Eu falei, esse é o entendimento dele. Eu falei, graças a Deus, então eu não preciso nem mais esperar ele. Não, doutor, vai para casa, tá tudo certo. Cheguei em casa, ele indeferiu a minha tutela, porque ele também é médico. Indeferiu? Indeferiu a tutela, porque não era caso, ele tinha que esperar. Eu tinha que esperar. Nossa. Tinha que esperar mais. Fui para casa, isso foi uma quinta-feira. Que isso? Quinta-noite. Fui para casa, pé da vida, fiz o recurso, contei a história triste para o cliente, fiz o agravo. Sexta-feira eu estava despachando, dei entrada sexta-feira de manhã, fui despachar de tarde sem eliminar. Aí eu fiz questão de ir lá no cartório dele para avisar que eu tinha caçado a eliminar dele. Porque advogado também é honrado. Não que você seja rancoroso, jamais. Já fui legal um dia, mas depois que eu virei advogado, eu fui legal, não lembro. É uma situação que é tão esdrúxula.
que a pessoa não acredita. Se eu conto isso pra uma pessoa... O juiz, na verdade, ele acordou e falou assim, o que hoje eu vou fazer para perturbar a vida do advogado? Não. Eu vou fazer ele lá no tribunal. Não, eu acho que como eu enchi tanto o saco do cartório, que acho que ele ficou incomodado. Porque a secretária me disse que o entendimento que eu precisava era o entendimento dele. Ela falou com essas palavras, doutor, ele entende dessa forma. Tinha uma desembargadora, eu estava com o livro daquela desembargadora, inclusive. E aí eu sustentei, eu falei exatamente, eu falei, cara, já tô... Levei. né? Li o livro da mulher praticamente para ela, né? Relatora, eu falei, cara, tá tudo certo. E ela, pois não, doutora, eu falei, toda a doutrina dela e tudo, eu falei, pô, tá tudo certo. E aí ela, nega o segmento. Eu, como assim? Negou, eu falei, como é que eu fiz Isso é o seu livro, você escreveu. Você me deu o toque. Eu falei, meu Deus, como é que pode? Mudou assim. Nessa questão de julgamento conveniência, complicado. Eu já assisti na época de estágio, lá em Bolinha, e eu assistia muito julgamento. Às terças-feiras eu ficava lá assistindo os julgamentos do escritório, porque eu tinha um chefe, que ele era ansioso. Eu não podia esperar a publicação da... Chefe ansioso existe? Não sei. Eu conheço, pelo menos. Eu tinha que assistir os julgamentos. A gente estava aqui, você era relatora, estava lendo o seu voto, e eu estava aqui com o Rian, batendo papo. Conversando do churrasco, de não sei o que a gente não estava prestando atenção. E só que eu era o revisor. Aí quando veio para mim, falou, onde está a moça? Ele foi pego de surpresa assim. Ele falou, não sei do que se trata. Mas como vem da ilustre Thalita, que eu prefiro não falar os nomes, eu acompanho. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, ele não sabe do que se trata, como é que ele acompanha? É isso aí. E aí, desde então... E a culpa é do advogado. Que não soube sustentar, não fez a petição direito. Exato. Que não é... Não vou longe, eu vou com a Thalita no... Despacho do pé do ouvido dentro do gabinete. Eu fui com a Thalita foi despachar um processo importante de um cliente, e a pauta anterior, a pessoa do julgamento era tão somente Michel Temer. Eu falei, Thalita, o seu é o próximo, então vai ser muito legal, porque vão prestar atenção, né? Porque, pô, o advogado Michel Temer tá aqui. Não vou gastar toda a energia ali e depois acabou. O advogado falou. Acabou o julgamento. Um dos desembargadores estava no telefone, ele estava olhando. Durante. Michel Temer, não tô falando Rian, Thalita e Moza não, tá? Deram o voto. Aí ele falou, ele não sabia o processo que era. Eu falei, Thalita... O relator ou o revisor? Um revisor. Eu falei, Thalita, não lembro se era revisor ou relator, né? Mas eu lembro que a gente estava acompanhando. Eu falei, Thalita, se ele não tá olhando pro Michel Temer, ele não vai olhar pra gente. Amigo, não deu outra. Thalita falou 10 minutos e é isso aí, acabou, tchau. E virou história, mas a gente estava lá. O mais engraçado é o relator. Muito obrigada, doutora. Belas palavras, muito bem fundamentado, mas... Defesa. Exatamente isso. Nega o segmento da Não fala nada, tá assim. Não precisa maciar, né? Ok, nego, acabou. Mas não, olha, ótimo, foi lindo, maravilhoso, mas... Se tá ruim pro Michel Temer, imagina pra gente. Mas, enfim, o presidente Michel Temer, se um dia ex-presidente, né, tiver acesso a esse áudio, teu advogado já deve ter te contado essa história. Mas foi bem antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Não, o presidente Michel Temer avisa o Michel, que a culpa não era presidente ainda, eu tinha acabado de sair recentemente. Foi, né, antes da pandemia. Não lembro agora como foi o ano. Mas assim, é só um exemplo bizarro. Tinha uma juíza lá onde eu moro, né, que é autor naquela comarca ali, naquela região. Então tem poucos juizados ali onde eu moro. Nome no Serasa, sempre dava tutela. Tirava. Um cliente também me ligou desesperado. Doutor, tem que despachar? Falei, deixa o juiz analisar a petição com carinho, com cuidado. Porque a juíza tem o tempo dela, eu sei. Deixa ela no tempo dela, analisar com calma. Não, preciso para ontem. Falei, tá bom, vou despachar. E fui despachar. Aí, a gente sabe que para receber advogado é difícil, você tem que ficar insistindo, como se fosse um grande favor. Mas eu não posso nem falar mal, porque realmente ela me entendeu rápido, mas indeferiu a tutela. Todo mundo ali teve a tutela deferida.
Quem é atendido é Do ansioso. política da empresa. Eu falei, cara, ela levou pro coração, ela deixava ela no tempo dela. Tem juiz que tem seu próprio tempo, né? Eu acho que ele levou pro coração também, nesse meu caso que eu te contei. Não, tem Levou pro bem. coração, porque eu entendi Não muito mesmo, bem. não. Será que é mesmo? Depois a gente conversa qual é a comarca, porque, né? Não pode falar Pra não aqui, sujar né? isso. Exatamente. É difícil. A vida do advogado é difícil. Rapaz, que história aí, cara. Puxado. Mas vamos falar de coisa boa, da decisão do Canabidiol. Antes, do Canabidiol, que também é da STJ, alguns senadores estão se movimentando para barrar essa situação do rol taxativo. Tá? Então, a política está se movimentando. Porque foi uma decisão que não pegou bem, entre aspas, para muita gente. Não, mas eu a penso sociedade também que inteira tava esse, esperando basta isso, o Congresso também fazer a lei direitinho, falar o rol é exemplificativo, acabou. Resolvia. Botava uma palavrinha assim, acabou. É Viu? complicado, né, gente? Basta isso. Mas o lobby é forte também, né? A gente tem que ver que política São as complicado. bancadas, né? Bancada da plano de saúde, bancada do... No mundo ideal não deveria nem existir plano de saúde. Todo mundo das mesmas condições. Mas isso é um futuro muito longe. Não vamos participar disso. Tá bom, Thalita? Pode voltar? Pode voltar pra parte boa? Vamos falar de coisa boa? Vamos. Lembrei do negócio aqui. Não, brincadeira. Agora é sério. Aí, pessoal de casa, a ansiedade, hein? Tem a ver com esse tema, né? Quem é ansioso, né? É isso. Não tem a ver? Inclusive, quando você for falar, você tem que olhar pra câmera de lá, não é daqui não, tá? Você quer falar com o pessoal de casa, você olha pra lá. Pessoal de casa, tem a ver com esse tema aí, a ansiedade, tá bom? Vamos lá, comente, você começa? Bom, foi dada uma decisão da questão do canabidiol, né, para uso medicinal. Medicinal. Deixa o especialista 3 falar. casos. É medicinal, tá, gente? Medicinal, galera. Não é para plantar, não é para vender. Não, é pra plantar. Pra plantar. Com cuidado. Né? Mas- Explica aí. Olha ansioso. O canabidiol é usado para inúmeras doenças. Só que é um medicamento muito caro. Aqui, para comprar no Brasil, R$2.000, R$3.000 o frasquinho, que é desse tamanho. Não sabia que era tão caro assim. E é de uso contínuo. É porque eu acho que é o líquido, né? Que Isso, é o líquido exatamente. que é extraído. Tá vendendo até em shopping agora. Eu até vi lá no... De dentro em shopping. No Daltal Mas tem eu acho uma que- lojinha disso aí. Vende sem a substância. É prescrição? Não, o canabidiol não dá barato, ninguém. Você tem as substâncias que vão trabalhar para ajudar a ansiedade. São inúmeras doenças que tem o benefício do canabidiol, né? O próprio câncer que a gente estava falando, ansiedade, vários transtornos. Dá uma qualidade de vida para a pessoa. Então a STJ pegou 3 casos E jogou 3 para julgar. Isso. E autorizou o cultivo para que essas pessoas possam produzir o próprio canabidiol. Porque a medicação é altíssima. O valor. Porque não é, vou tomar 2 meses. Não, é o contínuo, é a vida inteira. Essas pessoas têm que tomar para sempre. E isso é muito bom? É muito bom. Porque vai baratear muito, né? Mas tem um parênteses aí que as pessoas não estão pensando nisso. São 100 e poucas substâncias que tem na planta, lá no fruto, lá depois que está prontinho, são 100 e poucas substâncias. Como é que vai ser esse controle de qualidade? Como é que vai ser o percentual utilizado? Então, assim, a decisão é legal? É legal. Mas tem que ser vista também com... Que eu já vi especialistas médicos falando isso. Gente, como é que vai ser a qualidade do produto? Você não sabe. Qual o percentual que você está utilizando? Quanto você pode plantar, né? Vai plantar um latifúndio, né? Não, isso tá delimitado. Não é isso. É o quanto de óleo você vai usar, quanto de canabidiol, quanto do princípio ativo vai estar naquele canabidiol. Você não sabe, simplesmente você vai fazer. A não ser que as pessoas façam cursos e alguém disponibilize curso, o Estado, cursos para a pessoa entender como é que faz a produção e fazer daquela forma que faça direcionado para aquela doença. Porque assim, não é o mesmo canabidiol para todo mundo. Depende São vários níveis de canabidiol. Que a pessoa, do tratamento. Da doença, do estágio da doença, né? Do tipo de doença, do estágio que se encontra. Então, tem essa ressalva. A decisão é ótima. Isso que eu ia perguntar. Você considera um avanço? Não, em termos eu de... considero um avanço enorme. Só que a gente tem que
Eu acredito que possivelmente a própria Anvisa daqui a pouco vai precisar, não, deve, né, fiscalizar isso. Porque a pessoa, mesmo que seja não está no rol, né, em casa, vamos dizer assim, de forma manual e tudo, mas ela precisou de um investimento. Sim. Desde a plantação para a extração, a estufa, as luzes, tudo. E o mínimo de entendimento para produzir e entender como que extrai esse óleo, enfim. E aí acredito que a pessoa, além da doença, ela ainda vai ter um gasto, né, nesse investimento, mas que provavelmente vai ser mais em conta do que essa importação, né? Com certeza. Hoje em dia é muito caro. A gente estava até comentando agora, né, do rol taxativo, não. Eu não sei dizer se realmente está no rol taxativo o canabidiol para fornecer. Se o plano de saúde poderia fornecer ou não. Não tá, mas eu acho que antigamente tanto utilizava que pela via por que isso. era um remédio necessário para o tratamento, né? Como se fosse um dos procedimentos necessários para o tratamento da saúde. E aí eu acho que ia também nesse direcionamento, né? Se a justiça entendia dessa forma. Mas a decisão foi exatamente para resolver essa questão. Não é nem taxativo nem exemplificativo. Pode fazer, pode plantar. Porque eles não estavam. Porque a questão é essa, as pessoas tinham que comprar lá fora. E quem estava o crime, né? Na verdade, a decisão também é com relacionada ao crime, né? Nem tira a tipicidade do... isso que eu estava vendo, que não entrava na lei de drogas, né? Nem porque no, a lei de no drogas tráfico, é né? o quê? É proteger o quê? A saúde pública. Só que esse remédio é o contrário. Você não está prejudicando a saúde pública, é o contrário. Você está melhorando a saúde pública, porque aquela pessoa vai ter uma melhora de qualidade de vida, não vai precisar do SUS em algum momento. Então, é benéfico para a sociedade ter o canabidiol para aquelas doenças específicas já comprovadas que o uso prolongado tem esse benefício. Então, realmente... Não, é um avanço é um avanço na legislação, principalmente eu vi os casos, né? Câncer, ansiedade, outros transtornos também, como autismo. É bom até pegar, você ver quantas doenças que são... Que podem, né, ser utilizadas, tratadas. Então, você vê a importância da medicação e a importância da decisão. Sexta turma mandou muito bem. Então foi uma decisão de uma turma, foi a sexta turma, não necessariamente as outras 5, né, que a STJ são 6 turmas. Não necessariamente as outras 5 vão seguir essa decisão. Eu acho que é porque também pelo tema, né, que foi para sexta. Um tema específico, né? Mas como é uma decisão favorável, ela com certeza vai ser utilizada para as outras demandas. Já tem um posicionamento favorável. A gente sabe que às vezes tem turmas pode ter conflito. Antigamente tinha muito isso, né? Não, a turma tal é a favor, a gente ficava brigando para, né? Para ter um entendimento. Para ter entendimento, mas a expectativa é que se normalize isso e a Anvisa torne isso... Uma outra coisa, um outro ponto interessante é o seguinte, tem que capacitar essas pessoas. Daquele caso que eu falei, essa questão da ressalva que eu fiz. Alguém tem que capacitar essas pessoas. Quem vai fazer? É porque no Brasil uma outra questão que a moda gente cuia, né? Também. Então, vai fazendo, quando vai ver... Ih, rapaz. Exatamente. Não regulamentou, não capacitou... Para produzir da forma corretinha, com os percentuais das substâncias da forma correta, para poder tratar a doença adequadamente. Deveria ser a Anvisa, né? A Anvisa deve fazer isso, né? Essa decisão é um pontapé inicial para que outras... A indústria farmacêutica provavelmente já vai querer abraçar essa causa, já para produzir aqui no Brasil, enfim. E até baratear também, né? Tirando a tipicidade, né, do crime e sendo liberada em 3 casos, é um pontapé. A gente ainda não está falando de uma coisa macro, né, de como sociedade ser liberado essa industrialização, mas sem falar em recreativo, é meramente medicinal. E nessa sua caminhada jurídica, teve algum caso engraçado que você queira comentar, que compartilhar com a gente, com os nossos ouvintes? Tem bastante coisa. Algumas a gente pode até publicar, outras não. Outras só no livro. Outras só no livro. Só as publicáveis. Não, tem uma que eu achei legal também, que eu lembrei quando você falou do estágio. No estágio da minha faculdade, a gente advogava muito na parte que era participo primeiro do primeiro estágio obrigatório, né? Uhum. A gente advogava muito para soro positivo, que a gente
tinha muito ali, o nosso professor ele era bem engajado nessa área. Nessa demanda aí. E a gente, poxa, eram muitas demandas que a gente, porque naquela época não tinha o coquetel não era para todos, né? Então, o Estado não dava. E é pouco tempo isso, assim, não pouco tempo. Você é advogado há muitos anos. Mas a evolução da medicina e do coquetel. 2001, 2002, nessa época aí. O Brasil era tetra ainda. Faz tempo, hein? O Brasil era tetra, isso aí. Aí, uma situação que eu fiquei feliz pra caramba, que eu pedi a medicação, o nosso cliente não estava conseguindo a medicação, por algum motivo, na justiça já tinha uma decisão para conceder o medicamento, o Estado não estava concedendo, eu entrei com uma petição pedindo a prisão do secretário de saúde, o juiz deferiu. Disse que me deu uma satisfação tremenda. Vamos prender o cara. Não, mas aí deu remédio. Aí ele deu remédio. Sob pena de que você for prender. Vamos prender, força policial. Mas aí, milagrosamente, aí na hora o remédio apareceu. Cara, eu sou um super-herói. Mas é bonito ver que você fez a diferença na vida de alguém, né? Com certeza. Numa questão de muito saúde. Legal, cara, isso é muito legal. Isso é melhor do que qualquer dinheiro. Claro que o dinheiro é importante, mas... Comentando que a vida do advogado é difícil, né? Mas essas decisões sempre davam aquela massagem lá. Caraca, muito bom ser advogado. Já passei outras situações de atendimento ao público, bem complicadas, assim. Não virou processo, até virou um processo, mas assim, não tem nada a ver com o processo que essa pessoa quis. Eu trabalhei num lugar que eu atendia muito o público. Era 15 pessoas por dia, às vezes, 10 pessoas, e pessoas humildes. E teve uma situação que a pessoa chegou lá com um neném de colo, falando que tinha acontecido uma fraude com o nome dela, que ela estava com várias restrições no Serasa. A gente fez todo um acolhimento dela, conversamos, ela explicou que nunca tinha tido relação contratual com aquelas empresas. A gente estava preparando a documentação, procuração, afirmação de estado de necessidade, contrato, para fazer as ações. A criança começou a chorar, um bebê mesmo, devia ter uns 6 meses, 7 meses, começou a chorar bastante. Não está me incomodando, porque, poxa, normal, né? Hoje em dia que a gente tem filho, a gente sabe que é normalíssimo, né? Inclusive, né? A criança não fala, né? Ela só chora. A conversa dela com os pais é o choro. Aí ela, da forma mais natural possível, começou a dar mamar. E a gente achou normal, isso é normal, poxa. Começou a dar mamar. Eu falei, como é o nome do teu filho? Como é o nome dele? Não é meu filho, não. Ai, meu Deus. Mas como é que... Mas então, eu não vou falar o nome. Então, não, é só para acalmar, é meu sobrinho. Ela simplesmente achou que ia acalmar a criança e... Mas tinha leite, pelo menos? Acho que não, né? Acho que não, fez né? chupeta. Acho que não, foi só... Só pra acalmar. Uma situação ali que a gente ficou consternado ali, meu Deus do céu, mas a gente riu muito depois, mas... Ô, doutor Moza, coisas da vida. Esse seu nome, nessa sua fase de atendimento, essas 10 pessoas... Ai, meu Deus do céu. As pessoas te chamavam assim, por esse nome, como é que era? O meu nome era difícil de alcançar. Mozart é difícil. Quais eram os nomes? Moze. Doutor Mozart, Mouras, Moisés, isso aí é uma variedade, assim, são tantas variações do nome. Chama o nome, você já tá, oi, sou eu. Eu me apresentava como João. Em um certo momento era mais fácil para mim falar João. E eu conseguia desenvolver melhor É Moza Cruz Lima Neto, né? Então tem o filho... Porque é o pai e o avô, né? O avô, exatamente. No caso, né, o avô falou, vou passar sozinho com o filho. O filhão, vai ter mais gente sofrendo aí. Sempre me perguntaram sobre o Mozart bisneto, né? Ou quarto, né? Zero chances. Não quis botar. Graças a Deus. E nem João também, né? Nem João. O João até a gente cogitou, né? Porque pra seguir, né? Que já ia ser João filho, né? Porque eu já era João. Em alguns momentos. Mas graças a Deus a minha esposa sempre quis homenagear o pai. E a gente homenageou o avô do Antônio, hoje em dia. Que bom, né? Mário O Neto. avô tinha um nome bacana. Um nome normal, né? E você, Rian, já teve algum caso assim com o seu nome? Rian? Rian, né? Já não lembro. Ryan, no máximo. Rian. Meu nome é mais... Ryan.
quem tem o inglês nato, né? Ryan, né? Mas aquele inglês, né? Carioca, Ryan. Não, nada demais. Tranquilo. O meu também foi tranquilo. Só num escritório que eu trabalhei que me chamavam de Tableta. Tableta? Tableta. Mas isso era apelido, né? É, mas era... Então, doutor Moser. Moser também tinha muita entrada, tinha muita saída, no caso. Monza. Você, Monza. Vai jogar o martelo na cabeça. vou botar aqui pra você. Ele não vai voltar mais. Eu sou um símbolo. Isso é o símbolo que vai mudar o Brasil. O Brasil, A justiça muda. daqui, nunca mais vai ser o mesmo depois desse Pendura Podcast. Galera, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho, mande mensagem, mande pergunta. Lembrei? Siga nossas redes sociais. Mande comentário. Pois. Tá bom, né? Tá bom, já foi. Me ajuda a sair do Pendura. Que isso? Não, sair do Pendura do Vermelho. Ah, Não é no Pendura do canal, não. Doutor Moço, já fez pendura em algum bar, na época da faculdade? então, nunca consegui. Mas tentou. Porque o garçom sempre é gente fina. É, tem isso também. Que a Aí... gente já pensa, pô, vai ficar na conta do garçom, coitado, ele é gente boa. Não, né? mas esse ano a gente vai fazer o Pendura de um bar. A gente vai ser convidado por algum dono de bar. A gente vai fazer, você tá convidado. Eu ia chegar lá. Eu queria esse Tem que convite. pensar grande, tem que pensar grande. Donos de bares, restaurantes, estamos disponíveis, aguardando convites. Boteco serve. Também. Tem que ter cerveja de graça, gelada. Ambulantes. Não é não? Carne de sol, cebolada, manda. E a gente grava. Mas conclui, você deu um martelo. Vou dar um martelo pra você martelar alguém importante. Não vai martelar ninguém. Não, cara, eu sou da paz, cara. Não vou martelar ninguém, não. Tava Não vai aqui. martelar ninguém, não. Vou martelar você só vai, pra ninguém. quem você bate o martelo? Pra quem você acha que vale a pena bater o martelo, uma coisa boa? Bate da Thalita. Pra quem eu bato o martelo? É, Mas eu posso bater o martelo? pode. Eu bato o martelo pra sexta turma da STJ, que liberou o uso do canabidiol, que é muito importante pra muita gente. Vai ser muito importante pra muita gente. Para fins Medicinais. medicinais. E que essa decisão se perpetue. Isso aí. Vai ser muito bom pra nossa sociedade. É. Daqui a pouco o Brasil todo tá ansioso e tá querendo usar. Ó, rapaz. É o artifício, é o artifício. Tem a Não, brecha. fins medicinais. O STJ, ao mesmo tempo que deu uma decisão bem ruim, ele trouxe essa evolução, então também concordo, bato o martelo também para STJ. Sexta turma do STJ. Sexta turma da STJ. Muito boa decisão. Vou acompanhar o relator, vou seguir aí no sexta turma da STJ. Você estava prestando atenção ou estava só falando no telefone, comendo biscoito? Depende do Michel Temer, né? A nossa vida é dura. E o que você pendura, moça? O pendura é como se fosse assim, despendura conta e tal, e pendura coisas ruins também. O que seria, quem você essa semana acha que penduraria? Então, naquela linha do morde a sopra, eu penduraria o STJ também. Não, mas Você vai bater, vai martelar um e vai pendurar o outro. claro, são coisas distintas. Tá bom. Eu bati o martelo para a sexta turma, mas eu vou pendurar o pleno lá que decidiu que o rol é taxativo e não exemplificativo. Isso aí, muito bom. Que também é um atraso para a sociedade, porque tudo que a gente já debateu aqui, né, é um atraso tremendo. A gente está andando para trás, gente. A sociedade tem que andar para frente, nossas leis têm que andar para frente, a jurisprudência tem que andar para frente, a gente está retroagindo. Perfeito. Essa decisão é muito retrógrada, é um absurdo, cara. No meu entendimento, né? Eu concordo e vou além. Penduro também os juízes que, podendo, né, não seguir esse entendimento, que venham a seguir esse entendimento, eu penduro eles, porque eles têm a opção de agir de outra forma, né? Tem a possibilidade e se não fizerem, eu penduro a atitude deles. E também, no caso que a gente trouxe aqui, dos juízes, quando deixam a gente esperando na sala de espera para nos atender, ou quando a gente está lá sustentando 15 minutos falando para as paredes. Mas quando você espera ele 1 ou 2 horas, ele te escuta e te dá liminar, né? Tudo bem, eu não penduro não, mas eu posso esperar feliz. Se ele Por causa de conceder me eliminar. banador, muito bom, doutora, mais nego. Só um Mas é. ofício, mas... Agradeço
Dr. Moza, seu tempo, sua disponibilidade, sua simpatia. Que isso, E eu no que próximo agradeço. programa você traz essa cerveja maravilhosa que você produz lá no seu latifúndio, que eu sei que você tem lá na Zona Oeste. Você conhece, É. não, Tá, a gente, se não puder trazer, a gente toma uma cervejinha lá. A gente pode fazer uma produção pendura, hein? Oh, Podemos. Isso aí, tudo que tá nascendo aqui, gente. Vamos. tudo bem orgânico. A gente pode fazer. A STJ liberou? Posso produzir a cerveja? Não, o álcool tá liberado. Lei seca acabou há muito tempo. Doutor Moza, muito obrigada por você ter participado hoje do nosso episódio. Volte mais vezes. E eu que agradeço. Estou à disposição de vocês. Show de bola. Pessoal, esse foi o episódio de hoje. Siga nossas redes sociais, ative o sininho, se inscreva no canal. Compartilhe, mande mensagem para nossa produção. A nossa produção responde. Se quiser participar também, mande e-mail, que a gente vai responder tudo. Se inscreva no Instagram, no canal do YouTube e vai ter mais aí à frente, né? E um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau. Nosso convidado de hoje, ele, Dr. Moza Cruz Lima Neto, advogado, especialista em direito do consumidor e responsabilidade civil. Se apresenta aí, Dr. Moza. Boa noite, muito obrigado pela Boa noite, presença. boa noite. Não, você já me apresentou, não precisa de mais nada. Segue o baile. Se apresenta aí, pô. Meu nome é Moza Cruz Lima Neto, sou advogado, especialista em defesa do consumidor e responsabilidade civil. Não faz mais nada na vida, não? Fácil. Ah, tá. Mestre cervejeiro, que você pediu, né? Mestre cervejeiro. Ele também é mestre cervejeiro. Não, Mas o quê? tá legal. Tá muito ruim? Tá muito ruim, tá péssimo.